rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, irmãos? Fomos livres, somos livres. O Senhor salvou a nossa alma. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aqui nos reunimos, ó Deus, neste lugar. Reunimos aqui como igreja do Senhor, porque sabemos que igreja não é esse prédio, mas a igreja somos nós. E nós somos uma igreja que te ama. Nós somos uma igreja que tem sede e fome de ti. Senhor, nós somos uma igreja que nos reunimos aqui neste momento com expectativas em nossa alma, com o nosso coração em chamas outra vez, porque nós te amamos, Jesus. Nós amamos a tua presença, nós amamos louvar ao Senhor, nós amamos entregar a ti a nossa adoração, e por isso eu te convido, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem, toca os corações aqui nesta noite. Senhor, vem, fique à vontade, porque essa casa é tua. Oh, Espírito Santo, trabalha aqui, Senhor, do início ao fim. Estamos, Senhor, estamos entregues ao teu querer neste lugar. Pai, que tudo seja conforme a tua vontade. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, que o Senhor venha derramar mais de ti. Derrama, Senhor, sobre nós a tua presença. Derrama sobre nós a tua unção. Nós precisamos de ti, Espírito Santo, porque se o Senhor não vier, em vão nós estamos aqui. Oh, papai, precisamos de ti. Precisamos de ti, Espírito Santo. Precisamos do teu fluir neste lugar. Leva-nos além, Senhor. Aqui estão as pessoas que o Senhor trouxe. Estamos aqui entregues ao teu querer. Leva-nos além nesta noite, Pai. Leva-nos além de nós mesmos. Leva-nos além, Senhor, dos sentimentos, das emoções. Leva-nos além do cenário que vivemos. Oh, Pai, nós cremos, Senhor, que existe um lugar de esconderijo. Existe um lugar, ó Deus, de descanso. Existe um lugar de consolo. Existe um lugar de vigor, de refrigério. E este lugar é em tua presença. Então toca, Senhor, a vida de cada um. Espírito Santo, toca em cada um aqui. O Senhor os conhece. O Senhor sabe como está o coração. O Senhor sabe o que cada um tem vivido. E o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que não mudou. É o mesmo. O Senhor continua sendo o mesmo. Aquele que cura o doente. Aquele que liberta o oprimido. É o nosso Salvador. Oh, Pai, vai tocando de vida em vida. Senhor, se alguém chegou aqui triste, angustiado, deprimido, sem forças, oh Pai, toca, Senhor. Toca, Pai, em cada vida. A tua palavra diz que a unção com óleo despedaça todo suco de sofrimento. Vai tocando, vai trazendo vida, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada vida aqui nesta noite. Abençoamos aqueles que estão a caminho, aqueles que não puderam vir, que vão assistir, Senhor, de casa. Toca, Espírito Santo. Traz o mover do Senhor neste lugar. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Oh, Pai, queremos dizer o que seria de nós sem o Senhor. Onde estaríamos, ó Pai, se não fosse o teu amor, ó Deus? Este amor tão grande que
nos atrai, este amor tão grande que nos renova, este amor tão grande. Oh Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Toma este lugar, Pai. Louvamos o teu nome, Santo, Santo. Só o Senhor é santo, só o Senhor é santo e não há outro. Ele nos salvou, Ele abriu o caminho. Aleluia, hoje podemos ser chamados de filhos, porque Ele se entregou. Aleluia. Continue orando a Deus. Continua voltando o seu olhar para o Senhor. Volta seu coração para Ele, volta. Ele disse: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós. O Senhor quer te presentear nessa noite. O Senhor quer te agradar. Ele honra quem honra Ele. Ele abençoa quem crê. Ele honra quem tem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário se aproximar, crendo que Ele existe. Diga forte: se Deus é por mim, quem pode ser contra? Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Deleita-te no Senhor, meu irmão. Deleita-te no Senhor, minha irmã, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Começa a apresentar a Deus. Apresenta a Deus os desejos do teu coração. Apresenta a Deus tudo que você crê, tudo que você confia, tudo que você espera que Deus pode fazer. Tudo bem, devemos buscar a Deus na beleza da santidade, mas Ele disse: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei todas as coisas que vocês não sabem. Fala: surpreenda-me, Senhor, porque o Senhor é tudo que eu mais quero. Fala para Ele: o Senhor é tudo que eu preciso. Alabassuri canta, ora a Deus, ora a Deus. Antes de adorar, busca mais, ora mais, se envolva mais. Tudo que nós mais queremos é a presença de Deus. A presença de Deus é fundamental. A presença de Deus fortalece, capacita, renova. Aleluia, 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 aleluia. Vem sobre nós, Espírito de Deus. Vai dizendo aleluia, você que é crente no Senhor. Olabassuri canta, labassuri canta, labassuri anda, labas. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória, 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 glória. Isso, deixa o fogo arder. Coloca lenha na sua oração. Coloca fogo do Espírito no seu coração. Deus falou que ia fazer aqui hoje. Deus falou que ia operar aqui hoje. Oh Deus, te invocamos, te chamamos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Derrama o teu Espírito Santo. Não adianta, meu Deus, orarmos forte
expulsar os demônios, se não tem entrada para o teu espírito, se não tem a presença fulminante, não adianta, meu Deus, não adianta expulsar o mal, se não invocar o bem. Vem sobre nós que nos reunimos aqui, Senhor. Nós temos tanta fome e sede de Ti, tanto desejo de Te agradar, tanta vontade de Te servir. Nós queremos melhorar os caminhos, melhorar as ações. Queremos melhorar, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, para Te buscar, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu quero ser Senhor amado. Fecha o olho para cantar. Como um vaso nas mãos do olheiro. Lentamente quebra a minha vida, quebra a minha, e me faça de novo, e me faça. Eu quero ser, fala de você. Eu quero, mais alto que puder. Eu quero ser, eu quero ser. Digo o quê? Um vaso novo. Baixinho, eu sei que tu queres. Sei que tu, eu sei que tu queres, Senhor amado, Senhor amado, que eu seja o vaso, que eu seja um vaso, e tu o olheiro, bem alto, e tu o olheiro. Quebra a minha vida e me faça de novo, quebra a minha, de olho fechado, e me faça de novo, Deus. Eu quero ser, eu quero ser, mais alto possível. Eu quero ser. O que é que queremos? Ser um vaso novo. Só o teclado e a guitarra, assim, ó. Eu quero ser, quase conversando. Senhor amado, como um vaso nas mãos, como um vaso nas mãos. Fala para ele. Do olheiro. Então quebra minha vida, vai. Então quebra minha vida. É uma oração. E me faças, oh Deus amado, eu quero
caladinho. Senhor, de verdade, ser um vaso novo. Quebra a nossa vida. Se possível for, quebra hoje. Pode quebrar. Despedaça o nosso eu, nosso orgulho. Despedaça as nossas vontades. Pode quebrar tudo, esmiuça-nos, mas nos refaz na tua presença, nos faz de novo, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu desejo. Faz de nós um vaso novo, muda-nos, molda-nos, transforma-nos, evolua-nos, edifica-nos. Nós não queremos é sair daqui da maneira que entramos. Precisamos de uma mudança, Pai. Precisamos de uma revolução ministerial, uma revolução espiritual, um crescimento em graça, um crescimento em sabedoria, Pai. Precisamos da tua ajuda nessa noite, Jesus. Mais do que hoje de manhã, mais do que hoje à tarde, precisamos nessa oportunidade ser diferentes, ser mudados, sermos quebrantados, porque senão não adianta, Senhor. Estamos revoltando contra esse mundo. Estamos revoltando a nossa fé contra as coisas que não estão dando certo. Nós não compactuamos com as astutas ciladas do diabo. Não aceitamos mais as gracinhas do inferno, Pai. Te invocamos, porque aqueles que invocam ao Senhor não tem falta de coisa alguma. Começa a se revoltar, mas de uma maneira correta. Fica nervoso, mas de uma forma correta, contra as obras do mal na tua vida. Oh Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está no nosso meio. Fecha o olho que você vai sentir. Fecha os teus olhos que você vai sentir. Passeia. Passeia, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fecha os olhos. Abra os meus ouvidos. Eu quero ouvir, Senhor. Abra os meus olhos. Eu quero ver. Abra o meu coração. Quero sentir grande amor.
os meus ouvidos. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abra os meus olhos, Senhor, eu quero ver. Abra os meus olhos, eu quero ver. Abra o meu coração, papai. Abra o meu coração, quero sentir teu grande amor, Pai. Teu grande amor. Teu grande amor, vem, ó. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero meter o som. Queimando o dia. Mais uma vez eu quero me abaixar outra vez. Eu quero me desesperar, Deus, oh Deus, eu quero ter o som. Queimando o dia. Fala pra ele, eu tenho sede de ti, eu tenho fome, sede de ti, eu tenho fome, sede. Eu tenho sede, eu tenho fome. Levante suas mãos. Fala baixinho, vai. Eu tenho sede, tenho fome, eu tenho sede também. Sede. Baixinho, vai. Se é verdade, diga. Eu tenho sede de Deus. Tenho fome, sede. Quem quer conhecer mais dele, diga. Eu tenho fome, sede. Tenho fome. Levanta as duas mãos. Tem nada mais importante do que romper em fé, porque declarar ao Senhor a dependência e a carência. Nós não somos dependentes desse mundo, nós não somos carentes deste mundo, mas nós somos dependentes de Deus. Carecemos da graça de Deus. Erga a mão bem alta. Fala para ele: Senhor, se quiserdes, pode me curar. Se quiserdes, Senhor, abrir os meus olhos. Se quiserdes, Senhor, podes me levantar hoje. Porque o teu servo, diga, o teu servo deseja que o Senhor o abençoe com toda sorte de bênçãos. Fala: eu estou preparado para receber a tua visão, a tua revelação,
Fala a dimensão que eu preciso. Fala a palavra que eu almejo. Não é a que o meu eu mais quer, mas a palavra que eu desejo é a que vem do trono da graça, do teu coração para o meu coração. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti, pois tenho fome, tenho sede, fome de... Eu tenho fome, eu tenho sede, fome, sede. Só a igreja. Eu tenho fome, sede. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que ele tenha misericórdia de ti. Que ele livre a tua alma. E que ele te dê paz. Não a paz que o mundo te dá, mas a paz que excede todo outro entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala graças a Deus. Amém, irmãos. Pode sentar em nome de Jesus. Esse barulhinho é a caixa? Ou é a minha lá? Acho que é porque eu levantei. Abaixa lá. Um desses três aí que está fazendo esse barulhinho chato aqui. Tudo bem, irmãos? Aplauda a Deus mais forte. Marcos Paulo, tira o eco lá, Marcos Paulo. Quem está bem, fala amém. Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra que vai trazer para o seu coração um remédio, a cura. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder de penetração. Quando ela penetra, ela faz a divisão. E quando você recebe de Deus o discernimento, e Ele divide a sua razão da sua fé, quando Ele divide a sua alma do seu espírito, você consegue ter visão e dimensão espiritual do que fazer a partir de então. A partir do momento que eu recebo de Deus uma palavra, eu me agarro a essa palavra. Eu li um livro, na verdade ele é um livreto bem pequenininho, não tem nem 80 páginas, que diz assim, o título: Grudar-se em Jesus para vencer. Repete. Mais uma vez. Grudar-se em Jesus. Hoje eu ouvi a palavra de Deus através de profetas no YouTube. E eu estava preparando para vir para cá e eu recebi de Deus uma orientação, uma pregação. Não conheço o pastor, botei aleatório. E uma coisa que ele falou é muito séria. Que quando você começa a andar com pessoas que elevam o seu nível espiritual, você começa a ter dimensões diferentes. Mas quando você começa a andar com pessoas que rebaixam o seu nível espiritual, você perde a visão. Visão além do alcance. Porque a razão mundana diz que você não pode, mas a espiritual diz que tudo você pode naquele que te fortalece. Olha a diferença. Quando você anda com gente negativa, com pessoas que não falam de Deus, pelo contrário, só falam coisas que discernentes ao mundo, a roda mundana, a mesa do escarnecedor, você começa a agir igual, começa a pensar igual. Por que eu tive essa revelação? Porque ontem eu fui brincar de futebol com meu filho e com jovens, pessoas cristãs e não cristãs.
E eu reparei muita coisa. Tanto que hoje eu fiquei o dia inteiro triste. Porque eu vi a capacidade do ser humano de ser influenciado. Bate o pé e diga: eu não serei influenciado por esse mundo. Mas se você continuar habitando em lugares que Deus não quer que você habite, se você continuar frequentando lugares que Deus não quer que você frequente, e tendo amizade com pessoas que Deus não quer que você tenha, só vai rebaixar o seu nível de visão, de dimensão espiritual. É assim com qualquer um de nós. Não porque o outro caiu, nem porque o outro que estava bem ficou mal, mas porque você também pode cair. É só fazer o que eu estou falando. Deixa de andar com quem eleva a sua fé e passa a andar com quem rebaixa a sua fé. Deixa de buscar a Deus, ler a Bíblia, ter um momento de comunhão e vai ver coisas lá no TikTok, lá no Kawaii, vai se entreter lá no Instagram com coisas bobas que não eleva a sua vida espiritual. Vai, bobo. Vai, bobinha. Depois você vê que você não enxerga mais o ponto que Deus quer que você veja. Porque o profeta viu a nuvem como o tamanho da mão. Ninguém viu o que ele viu. Viu? O sol estava ardendo, o clima estava todo favorável para não chover. Mas quem tem dimensão espiritual vê além do alcance. Fala. Enxerga o que ninguém está enxergando. Hoje eu estava lá meditando com os meus botões. E eu lembro que eu falava aqui, que no começo, quando eu estava no tratamento do câncer, eu falava: eu vou vir aqui, vou dar testemunho, vocês vão ver. Lembra? Lembra quando eu estava carecão, sem pelo nenhum no corpo? Eu falei: vocês vão ver eu com cabelo aqui. Eu não via, mas eu cria. E quem crê tem uma dimensão. Quem crê tem uma visão lá na frente. Ninguém precisa crer por você. E ninguém precisa duvidar por você, porque a bênção é sua. Deus tem um plano totalmente arquitetado por Ele para a tua vida. Esse plano tem todo um processo. Para chegar lá, meu irmão, você tem que passar por muitos caminhos. E às vezes esses caminhos são duvidosos. Quem está ouvindo o que Deus está falando? Às vezes são caminhos que vai causar algum tipo de dúvida, ou pelo menos desconfiança. Por que o Senhor permitiu eu passar por isso? Para eu te ensinar aquilo. Por que o Senhor está permitindo eu sofrer isso? Para que eu te glorifique lá na frente. Porque o apóstolo Paulo diz que ele não se gloriava nele, mas se gloriava na glória de Deus, através da vida dele. Então todo o bem que Deus faz é glorioso para nós. Mas o mal que Deus permite a gente passar também é glorioso para nós. Porque a gente aprende, infelizmente, passando pela prova. Seres humanos não podem ser deixados abandonados nos seus desejos. Se somos largados, a Deus dará, como diz o ditado, vamos nos arrebentar todos. Vamos afundar na areia movediça e vai ser difícil alguém tirar nós daquele lugar. Mas se a gente estiver com Jesus, acontece o que aconteceu com Pedro. Porque tinha que passar por aquele processo. Senhor, se é o Senhor mesmo, me faça ir até o Senhor. Ô meu filho, se você crê, pode vir. Ele creu? Responde para mim. Creu ou não creu? Tanto que andou sobre. Andou ou não andou? Mas a hora que ele duvidou, o que aconteceu? Fala alto. Afundou. Mas quando você está no processo, mesmo afundando, Jesus te ergue de novo. Essa é a diferença.
É a diferença grotesca de quem permanece na fé. Sofre, levanta. Fica mal, Deus põe bem. Fica caído, Deus ergue. Processos. E ninguém está ileso. Ninguém está privado. Ninguém está dessa forma que não vai acontecer. Não. Se você está no plano da vontade soberana de Deus, ou seja, se você está fazendo de tudo para andar com Deus, mesmo sendo assim, fraco e pecador, mesmo sendo assim, cheio de defeitos, mesmo sendo essa pessoa que você reconhece, porque a virtude em nós é isso que Deus agrada no homem, que não negamos o nome dele e que não recuamos da fé. Está lá em Apocalipse. Conheço a tua força, sei que você tem pouca força, mas entretanto guardastes o meu nome e não negastes a fé. O que importa para Deus é que se você pecou, você peça perdão. Percebeu? O que importa para Deus é que se você caiu, você se levanta rápido, porque você não tem tempo de ficar lamentando porque caiu, não. O importante para o Pai é que você reconheça que você errou. O nome disso é arrepende. Quando o João Batista foi pregar que Jesus, o Messias, viria, que ele gritava lá no deserto? Arrependam. Arrependam-se. Porque o Evangelho é arrependimento. A Bíblia diz que se alguém julga não ser pecador, já cometeu. Já cometeu pecado só de achar que não peca. Você tem que pedir perdão a Deus, não é todo dia não, meu irmão. Olha para o lado e fala, não é todo dia. Agora dá um berro aí, fala, é toda hora, sou. Fala, sou, que você é mineiro. Toda hora. Não, pastor, mas eu não peço perdão toda hora, não. Eu peço. Porque eu ando na rua. Eu vou na padaria. Em qualquer momento desse aí eu posso cometer. Um dia minha família falou assim, não, meu pai ama ficar dentro de casa. Eu pensei, vocês que acham? Vocês que juram que eu amo ficar aqui nesse sofá velho? Então por que não sai com a gente? Por que não vai para os lugares? Eu prefiro ficar quietinho do que dar uma vacilada. O mínimo possível que pode sim acontecer de eu dar uma vacilada se eu sair. Então o senhor está dizendo que é para a gente ficar dentro de casa, o problema é seu. Eu estou falando do pastor Daniel. Eu sei quando eu rodava no Uber para baixo e para cima, o que o diabo era capaz de fazer. Eu sei como ele me perseguia. Sem eu ter feito nada, ele me perseguia nessas avenidas. Eu via que ele queria me matar em todo momento. Quem está me ouvindo? Não espere passar pelo que eu passei para entender o que eu estou entendendo. Eu tive que passar pelo processo. E Deus está te dando uma palavra para evitar que você passe pelo mesmo processo. Até porque somos vidas diferentes. Talvez você não suportaria o que eu passei. Talvez eu não suportaria o que você tem passado. São vidas diferentes. Mas o Deus é o mesmo. E Deus trabalha em favor daqueles que esperam nele. Por isso que todo o tempo suas vestes devem estar limpas. Pergunta para o irmão, você sabe o que é veste limpa? É, irmão, pegou, pede perdão, limpou. Mas não é perdão de sem vergonha, não. Pede hoje, amanhã comete o mesmo erro. Você tem que melhorar seus caminhos. Fala para o irmão, melhora as suas ações. Pode falar rasgado, hoje aqui é para mudar a sua vida. Olha para o lado e fala, melhora as suas ações. Melhora seus caminhos. Pede perdão pelo pecado hoje, amanhã está fazendo de novo. Crente sem vergonha. É mentira ou verdade o que eu estou falando? Pediu perdão hoje, fala com Deus.
esse pecado não me domina mais. Nessa falha eu não falharei mais. Isso é uma evolução, isso é um crescimento. É um crescimento, porque você sabe do que errou, você pediu perdão, amanhã você não faz mais. Por quê, pastor? Tomei vergonha na cara. Aprendi com os meus erros, para não mais cometê-los. Fala isso aí. É a frase de uma canção. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Olha essa parte. Sei que não vai ser tão fácil. Olha isso. Mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para... Está vendo? Então você tem que ser uma pessoa, um ser humano, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu sei que não é fácil porque eu vivo. Eu estou acabando de confessar para a igreja que às vezes eu evito sair, divertir, passear, para evitar qualquer coisa que possa me constranger diante de Deus. Ah, pastor, então você vai ter que ficar numa bolha. Não, meu filho. O que eu tenho que é alcançar a maturidade de poder sair e ter certeza que não vai dar nada. Alcançar a maturidade de entender que eu posso sair sim, me divertir sim, sem deixar o diabo me acusar de qualquer coisa. Isso é maturidade. Isso você alcança com o tempo. Mas você tem que ter certeza antes. Quem está entendendo? A não ser que você é aquela pessoa, a Deus dará. Ou seja, de novo, uma frase que diz que você é levado pelo momento. O que tem de crente, que dentro da igreja é santo, mas fora da igreja é demônio, não é brincadeira. O que tem de pessoas levando a Deus dessa maneira, quem está entendendo? Compreendendo o que eu estou falando? Ou seja, é todo transparente dentro da igreja, aquela coisa, unção purinha, mas meu Deus do céu, até palavrão fala. Até aceitar suborno, aceita. É perigoso meter a arma na boca dos outros lá fora. Porque eu tinha um pastor que eu considerava tanto na Igreja da Graça, mas tanto. E sem eu menos esperar, eu lá na sala do pastor líder, esse pastor manda chamar esse outro pastor que eu estou dizendo, e fala para ele assim: cadê a sua arma? Está na bolsa, o pastor. Aí o líder pergunta: por que você anda armado? É porque eu era militar, pastor. Mas você não confia na palavra de Deus, não? Você está no culto. Você está dentro de uma igreja. Você não confia em Deus ao ponto de deixar essa arma que você diz que tem pote, né? Ou posse? Pote, legal. Deixa lá no carro. Vem cultuar sem arma. Põe sua arma aqui na mesa. Pediu para o pastor botar a arma na mesa. O pastor botou a 9mm dele lá na mesa. E o pastor novo, eu fiquei assim, de boca aberta. Tem gente como um pastor velho de guerra, uma pessoa referência dentro da igreja, anda armado até dentro de um culto. Aquilo para mim foi escandaloso demais, mas eu consegui manter a minha fé. Eu consegui olhar para aquela situação que eu achei um absurdo. Hoje eu entendo mais, mas na época escandalizou-me. Porque eu não entendia, eu não compreendia como que uma pessoa tão antiga na fé não entendia que Deus é nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Não entendia que 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu? Eu não entendia. Hoje eu compreendo mais, estou mais maduro. Eu entendi o lado do pastor hoje, mas naquela época me escandalizou. E a Bíblia diz: ai de quem vier o escândalo. Pouco tempo depois, ele assumiu o meu lugar em Jacareí, São Paulo. Eu fui para outra região e ele foi para o meu lugar. Foi pego em adultério.
perdeu o cargo, perdeu o chamado, não abriu mais igreja, e hoje deve estar com seus quase 70 anos de idade. O que eu quero dizer com isso? O vigiar não é só quando você está jejuando e orando. Fala para o irmão: jejuar, orar, vigiar, não é só nesse período, é em tempo e fora de tempo, para você entender. Porque senão uma hora, meu irmão, o diabo vai puxar o teu tapete, porque cuide-se quem está de pé. Para que não caia. Quem é que quer puxar o tapete da gente? O tempo todo, quem é que quer desanimar a fé? O tempo todo, quem é que quer envergonhar? Quem é que quer apontar o dedão na cara e acusar de alguma coisa? Satanás. Anda bramando como se fosse um leão. Não é. Leão da tribo de Judá, vocês sabem quem é. Mas o diabo anda como se fosse um leão. Só que a intenção dele é tragar. E a de Jesus, que é o leão da tribo de Judá, proteger, guardar a nossa vida. Eu vou ler para vocês o livro de Romanos. Capítulo de número 9. Onde o senhor vai ler? Romanos 9. Fala amém, Jesus. Quem achou o capítulo 9 de Romanos? Presta atenção na fala do apóstolo Paulo, por causa da infidelidade, ou seja, incredulidade. Porque a pessoa que é infiel, a pessoa que não permanece fiel, é porque ela não acredita. É árduo, é difícil o caminhar com Jesus. Não é para molenga, quem está entendendo? Porque é um trabalho espiritual que você vai modelando diariamente. Vida com Deus é diário. Tanto que Jesus falou: vocês querem andar comigo? Queremos. Então vocês vão fazer o seguinte: vai tomar a cruz de vocês. Aí já mostrou que vai ser pesado o caminho. Porque o simbolismo da cruz na Bíblia é pecado. Resumindo, vai pegar o teu pecado e vai caminhar. Só que todos os dias você vai ter que negar a si. Negar a si mesmo. Aí você me segue. Rapaz, que trem pesado. Mas é muito mais leve do que viver no mundo. É muito mais tremendo do que ficar em curtições para ver se, ajuda emocionalmente. Porque o que é de Deus é verdadeiro, o que é do mundo é falsidade. Então é melhor viver na verdade, que dói mais sara, do que viver no mundo de ilusão e nunca sara. Capítulo 9, verso 1. Apóstolo Paulo fala assim, quem está de ouvido aí atento, fala amém. Ele disse assim, digo a verdade então não está mentindo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Olha bem, eu tenho grande tristeza e incessante dor na onde? Porque eu mesmo desejaria ser anatema, que significa amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a 4, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, pertence-lhes as alianças,
a legislação, o culto e as promessas. 5, deles são os patriarcas, e também deles descendente ou descende, como é que é? Descende o Cristo, segundo o que, irmão? No qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Agora volta. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado. Se não fosse verdade, eu desejaria ser separado de Cristo. Porque a tristeza que eu tenho é muito grande e é incessante no meu coração. Tristeza de quê? De ver pessoas que foram educadas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é conhecimento. Você vê que as pessoas são tratadas, primeiro chego, vou te explicar o processo. Como eu, vou falar de mim. Vem na igreja a primeira vez desesperado, é assim ou não é? Responde. Cheguei desesperado, com 32 na cintura, não tinha culto no dia, era um horário da tarde, numa sexta-feira, se eu não me engano, de uma semana, aí eu voltei na outra. Cheguei, o pastor estava lá de plantão, sentou comigo, me atendeu, eu no meu jeitão mundano de ser, falei tudo que eu queria falar, ele simplesmente me ouviu. Quando ele abriu a boca, eu já vi que não era ele. Já vi que era Deus me respondendo. Beleza. Aceitei ali as palavras de Deus, coloquei no meu coração de retornar, retornei. Já mudado. Já voltei com uma roupinha melhor, já voltei prestando mais atenção do que a primeira vez, e Deus foi lapidando o meu interior. A palavra de Deus é tão pura e verdadeira que ela entrou para dentro de mim e me transformou de dentro. Olha para você ver. E nesse processo eu fui melhorando. Eu fui sendo reeducado. Não para viver para o mundo, mas eu fui educado de novo para viver para Deus. E o meu processo só foi crescente e não decrescente. Aí vem o apóstolo Paulo e vira para a igreja e fala assim: olha, eu falo a verdade e eu não minto. Eu falo em Cristo Jesus. Eu tenho grande tristeza. É uma dor que tenho no meu coração, de perceber que os meus irmãos, segundo a carne, legítimos em Cristo, pessoas que têm toda a garantia que Cristo disse que pertencia a eles, não mais sendo o que fora chamado para ser, não mais vivenciando as magníficas bênçãos que eram para vivenciar. Por quê, pastor? Porque esses meus amados irmãos em Cristo, eu poderia fazer de tudo até me tornar um amaldiçoado, até uma pessoa anátema, que não queria mais saber de servir o Deus vivo, para ver essas pessoas voltarem ao seu estado normal. O que Deus quer falar com isso? Andar na presença de Deus, infelizmente, são para poucas pessoas. Porque as pessoas nos tempos de hoje, elas querem servir a dois senhores. Elas querem amar dois tipos de senhores. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Fala para o irmão, Deus não dá a glória dele para ninguém. A Bíblia diz que é melhor você aborrecer um, odiando ele, e amar o outro. Mas amar os dois não dá. Aí o que acontece com o passar do tempo? Com o passar dos dias, troca aí, Marcos Paulo.
Com o passar do tempo, você vai esfriando. Você vai esfriando. E deixa eu te explicar mais ou menos como era você. Você é como uma água no fogo, fervendo. O tempo todo, aquele calor, aquela imensidão, aquela glória, aquela coisa profunda, dá para entender? A água borbulhando. E porque o fogo está ardendo. A chama no altar do teu coração não se apagou. Isso é top demais. Por quê, pastor Daniel? Porque você não para. Vem o capeta, te afronta e você passa por cima dele. Vem a língua solta contra você, você nem liga, porque você sabe quem você é. Sabe como? Porque você está pegando fogo e está queimando, e quando você queima, é Deus e você na terra. Tem mais ninguém. Não importa mais nada, nada é mais importante do que você queimar. Nada é mais profundo do que você adorar a Deus. Pastor, isso é fácil? Não é fácil, mas é diário. Faz exercício todo dia. De segunda a segunda, treina a perna. Vai. Treina a perna de segunda a segunda, direitinho, fazendo tudo certinho, os exercícios, pegando peso, aumentando o peso, vai fazendo. Daqui 3 meses você está com a perna definida. Já aparecem os músculos. Você já tem firmeza. Você já não fica aquela perna cansada. Porque você faz treinamento. E o seu treinamento é diário. E o seu objetivo é o que está acontecendo. Por quê? Porque você está treinando para que aquilo aconteça. Você está treinando todo dia para ter uma perna firme, para ter músculos na perna. Quem está ouvindo? Eu peguei um vídeo outro dia no Instagram. A moça, parece que ela tinha aquela doença, anorexia. De tão magérrima que ela era. Chupada, osso puro a menina. Aí mostra a evolução dela na academia. É incrível. Continua magrinha, mas magrinha definida. Por que definida, pastor? Porque ela treinou a definição. O que você quer ser? Porque se você tirar o fogo, pode estar quente do jeito que for. Se você desligar o fogo, fala para mim o que acontece. Vai esfriando, irmão. No começo ainda borbulha, né? Apagou o fogo, continua borbulhando, mas não na mesma intensidade, irmão. Não na mesma intensidade. Está ouvindo, Mateus? Não no mesmo pique. Está ouvindo, gente? Esse é o segredo da visão. Porque enquanto eu tiver o fogo ligado em mim, aleluia, não vai ter mais ninguém na terra. Só eu e Deus. Nada mais vai ser tão interessante. Nada mais vai tirar minha atenção. Nada mais vai tirar meu foco. E um pregador da palavra, líder espiritual, também cansa. A esposa sabe como é que eu levantei hoje. Porque às vezes é mais forte. Quando o cansaço bate, é mais forte. E eu aprendi com experiência da vida que eu não posso enfrentar os meus inimigos na mão. Porque se eu for enfrentar quem me acusa na mão, eu vou perder. Porque eu não sou forte. É Deus que me fortalece. Quem está compreendendo? Então hoje é um dia que eu levantei cansado de igreja. Aí eu fui me preparar, fui me consagrar, fui orar. Eu levantei cansado de igreja. Cansado de correr atrás de pessoas e pessoas não reagirem. É como se eu estivesse fazendo a massagem cardíaca e os batimentos não voltam. Cansei. Eu fui para o monte cansado, sentei lá, graças a Deus eu estava sozinho, era 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã.
Sentei e fiquei sentado chorando. Porque cansa. O caminho é árduo. É pesado. E o chamado, que é cuidar de gente, difícil. Vocês são difíceis. O pastor que zela por suas almas cansa, mas o fogo está ligado. Eu não cansei e fui para o outro lado da moeda. Eu cansei e permaneci no fogo. Essa é a diferença. É por isso que eu resisto há tantos anos. Há tanto tempo. Meus filhos hoje são adultos. Exceto a Eloá, que é novinha. Meus filhos viram a minha caminhada. Eu caminhava com Yuri e Ana aqui, ó. Iane na mão esquerda e Yuri na mão direita. E eu visitava casa por casa nessa Santa Luzia. Com eles dois andando do meu lado. Filas de pessoas, 10, 15, numa casa só. Que monte de demônio caindo, meus filhos sentadinhos vendo aquilo ali. Acompanharam a vida toda. Cansa. Fica ligando, mandando mensagem. Pastor, mas tem que fazer isso? Tem. Mas com a maturidade eu aprendi que nem tanto. Do jeito que eu fazia. Maturidade te dá saúde. Fala isso, maturidade vai te trazer bem-estar. Porque ficar desse jeito traz doença. Tanto fisicamente. Por que vocês acham que eu luto tanto e não emagreço? Pensa. Treino pesado e não consigo emagrecer. Pensa. Não consegue imaginar, não? Fala, alguém tem coragem? Fala. Fala alguma coisa. Pode falar. Emocional. Ansiedade. Eu penso em vocês 24 horas da minha vida. Eu penso na obra de Deus 24 horas. Esse dia eu falei com o filho dele aqui, ó, desse casal. Menino não vem aqui, menino some, mas eu estou sempre mandando mensagem para ele. Filho desse casal aqui. Aí você sabe o que ele falou para mim? O rapaz respondeu, me deixou até sem graça. Eu vou pegar aqui. Me deixou sem graça. Me deixou sem graça. Falei com ele. Aí foi, mandou essa resposta. Ah, mas aí quebra a gente, né? É igual o meu irmão. Meu irmão está separado, os filhos estão longe. Aí a Eloá está vendendo rifa. A Eloá está vendendo rifa lá da escola. Que amanhã é negócio de família, né? Como é que é? Festa da família. É. Vendeu R$200 de rifa essa menina. Bom saber, viu, Eloá? Aí, ela ligou para meu irmão lá em São Paulo. Oi, tio. Olha como é que ela pegou o cara. Oi, tio, boa tarde. Desculpa incomodar, mas a minha escola está com a rifa. Pegou ele na conversa. Aí foi e falou assim, tá bom, o tio vai comprar tanto. Ela foi e despediu dele assim, ó. Tá bom, tio, te amo, tá? Acabou com ele. Aí ele chegou na minha mãe chorando, o Charles. Chegou chorando na minha mãe e falou, a filha do Daniel Lolo acabou comigo hoje. Por que, Charles? Minha mãe perguntou. Porque ela falou de um jeito comigo que me deu saudade. Que os filhos estão longe. Ainda ela fala que me ama. Eu nunca ouvi isso. Ela falou que me ama. Aí esse cabeçudo, filho do casal, eu mandei o mesmo recado que eu mandei para vocês. Não mandei para vocês esse recado aqui? Metendo a ripa nos vocês? Aí veio ele e falou assim, ora por mim, meu amigo. O que ele falou aqui? Ore por mim, meu amigo. Te amo, Deus abençoe. Te amo.
E você sabe que eu tenho certeza que ele me ama? Ele não está firme, ele é uma pessoa complicada, um jovem cheio de dúvidas, uma pessoa que precisa muito de Jesus. Os pais oram muito, há anos. Esses aqui frequentavam a nossa igreja em 2017, para vocês terem ideia. Vieram lá da minha terra, lá de São Paulo. Mas eu nunca deixei esse cara. Nunca. Todo dia eu oro. E todo dia eu mando a mensagem. Cansa? Cansa. Ai, Deus, como cansa. Mas Deus mandou vocês virem aqui, por quê? Porque tem que ligar o fogo, irmão. Vocês vão ficar deixando o diabo enganar vocês até quando? Eu não tenho eloquência, eu não tenho palavras bonitas, eu não tenho teologia fácil, eu não tenho hermenêutica, eu não prego as profundidades da palavra de Deus, eu não prego quantas tranças tinha o cabelo de Sansão. Mas eu sou sincero, irmão. Se eu tiver que falar com você, eu vou falar. Porque o meu fogo está aceso. Se você deixar de frequentar essa igreja, meu fogo vai continuar aceso. Vou cansar, vai ser difícil, porque são 15 anos só aqui em Santa Luzia. Nessa minha segunda passagem, porque eu passei 90 e pouco, 90 e tanto, pela Igreja da Graça. Fundei ela aqui. Mas nessa minha segunda passagem, já tem 15 anos, irmãos. Muitos viram Eloá na barriga. Muitos viram Iane bebê, criança. Já passou da hora de vocês entenderem que a pessoa que zela por vocês espiritualmente cansa. E não é sobre mim, não. Eu estou usando esse exemplo do apóstolo Paulo, essa palavra, essa passagem que é curta, para você entender que ele disse, antes de falar o que estava sentindo, ele disse: eu falo no Senhor, eu não minto. Ele foi veemente em dizer que o que ele estava sentindo era verdade. Mas eu vou perguntar e você me responde: apóstolo Paulo desistiu? Fala. Ah, falaram que ia matar ele, deixou ele preso para cortar a cabeça dele. Ele desistiu? Ele parou? A chama dele apagou? Responde, igreja. Como que você desliga o fogo, irmão? Por que você desliga o fogo da sua vida espiritual? Por que você desiste de Deus tão fácil assim? Por que você vem hoje na igreja e some, irmão? Por que você não deixa esse fogo aceso? Por que você não quer crescer em graça? Graça, favor sem merecimento. É só vida boa para você. Viver debaixo da graça é viver debaixo daquilo que o mundo não pode dar. É viver debaixo daquilo que só Deus pode proporcionar. Fora cura, fora libertação. Você sabe o que é ser liberto, irmão? Eu era viciado em cocaína. Poucos anos depois de pastor, eu levantando cedo, descendo do meu prédio, indo orar às 6 da manhã, os jovens chegavam da rua e cheiravam cocaína no elevador. Aí eles saíam, eu chamava o elevador, eu entrava, eu sentia. Já pastor, de tão viciado que eu era, eu sentia esse trem entrar aqui na minha e ficar na minha garganta. Eu sentia o gosto tudinho. Mesmo depois de convertido, mesmo depois de pastor, eu custei me libertar dessa sensação. Hoje eu posso passar perto, que eu não sinto mais nada. Agora eu pergunto a você: você sabe o que é ser liberto? Não passar mais por isso, não sentir mais isso, não ser mais prisioneiro do diabo, não ser mais prisioneira da maldade.
não ser uma pessoa mais que o diabo tem acesso fácil. Você sabe o que é isso? Isso se conquista com fogo aceso. Isso se conquista queimando, borbulhando. Entendeu essa parte? Borbulhando o tempo todo. Por quê, pastor? Porque amanhã você vai ser tentado de novo. Esse mesmo demônio que a gente tira aqui no culto, ele vai te perturbar amanhã. Cabe a você estar com a sua chaleira, né? Pegando fogo, borbulhando, para o diabo não ter vez. Porque quando eu estou focado em Deus, eu não olho para o lado. E a Bíblia diz: não olhar nem para a direita. Não olha para a direita e nem para a esquerda. Siga em frente. A Bíblia diz que nós devemos seguir para o alvo. Seu alvo é o quê? De verdade? O seu alvo tem sido outra coisa, igreja. Porque se não for Cristo, você perde a visão. Se você está nessa igreja por causa de algo que Cristo pode dar, você vai perder a visão. Se você veio nessa noite empolgado por alguma necessidade sua, você vai perder a visão se Deus te suprir essa necessidade. Ah, mas Deus não sabe disso, por que Ele vai me dar? Porque Ele honra pela fé. Se você crê que vai receber, você vai receber. É pela fé. Só que Ele não quer um acaso com você. Ele quer um relacionamento. Aí eu fiquei bem. Por que o senhor ficou bem? Porque eu deixei a chaleira pegar fogo. Porque eu tive revelações durante o dia. Pequei porque a gente peca. Mas a chaleira acesa queima o pecado. Deu para você entender ou não? Não estou falando com quem está bem. Não estou falando com quem já está, eu sou santo. Não. Eu estou falando com quem precisa se santificar. Eu estou falando com quem precisa queimar de novo. Eu estou pregando para quem está necessitado, porque os sãos não precisam de médicos. Quem está bem não precisa de médico. Quem busca Jesus é porque tem necessidade. Quem busca Deus é porque precisa. Todo mundo aqui precisa. Todos nós aqui necessitamos. E é bom que entendamos, de uma vez por todas, que Deus está em nós. Deus habita em nós. Não é só aqui dentro, não. É dentro do teu quarto. Porque a Bíblia diz que se você quiser resposta no mundo, se você quiser que todo mundo saiba do que Deus fez na tua vida, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao Senhor em secreto, e Ele te responderá publicamente. Ele vai falar o que Ele fez na tua vida. Ele vai dar a resposta para quem está querendo. Amém ou não amém? Para terminar, Salmos 27. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, pois o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições não tenho. Achou? Versículo 4. Fica de pé para ler. Sacode a perna aí para ficar mais leve. Qual que é o livro? 27:4. Está todo mundo prestando atenção? Está escrito assim: uma coisa peço ao Senhor, e o que eu vou fazer depois de pedir? E a buscarei. O quê? Para quê?
e meditar no seu templo. Uma coisa eu peço, e eu peço a Deus, que eu consiga morar na casa dele, habitar na habitação dele, todos os dias da minha. Então olha para o lado e fala: irmão, irmão, irmão. Fala assim: Las Vegas, Las Vegas. Pode falar também Beverly Hills, Beverly Hills. É todos os dias, irmão. São todos os dias, irmãos. Todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Habita em Deus, irmãos. Não é o templo feito por mãos humanas, não, irmão. Habita em Deus, irmãos. Permanece com a chama acesa. Domingo eu vou trazer uma palavra aqui que vai abalar suas estruturas. Deus já me deu ela. Domingo eu vou trazer uma palavra aqui que quem não é crente vai virar crente. Quem não converteu de verdade vai converter. Porque pelo amor que você tem a Deus, até quando você vai andar com Deus e vai parecer que anda sozinho? Até quando você vai ter Deus na tua vida e vai agir como se fosse um mundano? Olha para mim, gente. Vocês são propriedades exclusiva de Deus. Povo adquirido. Sacerdote, sacerdócio real. Uma nação santa. Vocês não são comuns. Para de querer ser igual aos outros. Você é a luz deles. É o sal que salga a vida deles. Vocês foram levantados na profissão que tendes, na vida que leva, para impactar pessoas. Deus quer te usar, mas Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus não põe coisa nova em gente antiga. Deus quer que você se torne novo. Deus quer melhorar a tua vida, te tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, para aí sim Ele te mostrar coisas novas. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha para mim, abra o olho. Deus é lindo. Vou falar de novo. Deus é surreal. Deus é impactante. Você vai chegar no nível, agora eu estou profetizando. Você vai chegar no nível espiritual. Você vai estar andando na rua. E vai mandar você parar e olhar para o céu. E quando você olhar para o céu, você não vai ver o céu. Você vai ver o céu dos céus. Você vai conseguir ver Deus. Não em figura, mas em presença. Você vai contemplar a beleza de Deus em presença. É além da visão natural. Você não vai ver figura. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. Você vai estar lá fazendo um vídeo para a internet, ele vai tomar a sua boca, ele vai tomar o seu interior, você vai profetizar para alguém, e esse alguém vai entrar em contato com você depois, e vai dizer, aquele dia, naquela hora, naquela live, naquele vídeo, Deus usou você. Isso acontece comigo. E eu ainda não cheguei no nível que Deus quer que eu chegue. Imagina isso. Amém, Jesus? Último, só para você orar. Por que ele está falando isso aqui com você hoje? 5. Porque no dia da adversidade, que dia? Ele me ocultará no seu pavilhão. Vai me esconder. No dia da luta ele vai me esconder para o inimigo não me achar.
e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Eita, Deus que cuida! Agora sim será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo eu oferecerei sacrifício de júbilo, e eu cantarei e salmodiarei ao Senhor. É com alegria que eu vou buscar. Eu não vou buscar porque eu preciso de carro. Eu não vou buscar porque eu preciso de casa. Eu não vou buscar porque eu preciso de um emprego. Eu não vou buscar porque eu preciso de dinheiro. Eu não vou buscar porque eu preciso de um namorado, de um noivo, de um marido. Eu vou buscar porque eu vou louvar. Eu vou celebrar. Eu vou salmodiar ao Senhor. A razão de estarmos reunidos aqui tem que ser uma só: para exaltar o nome do Senhor. Levante suas mãos, vamos exaltar o nome de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo. Faça o que nós não podemos fazer. Vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Em Joel, aviva-nos, aviva-nos, vem fazer, canta, o que nem o homem fez, vem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir, o que está escrito em Joel. O que está escrito? Aviva-nos, aviva-nos, Senhor, coloca fogo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, liga o fogo. Arde de novo o coração desse irmão, dessa irmã que se dispuser a te obedecer. Esse irmão, essa irmã sentiram uma voz dizendo: me busca ali no aprisco. Me busca no aprisco, que você vai ser novamente triunfado. Você vai ser novamente fervoroso. Você vai ser novamente avivado. A palavra tem poder de cura. A palavra tem poder de cura. A palavra tem poder de libertação. A palavra tem poder de restauração. Começa a declarar essa palavra na tua vida aqui agora. Fala: Deus, eu ligo o fogo. Eu ligo o fogo. Eu vou queimar até ferver de novo. Rebacantoro machurianda lamar. Ribacanturiando loma canturianda lavassai. Começa a ligar o fogo, irmão. Começa a borbulhar. Começa devagar, depois vai aumentando. Começa devagar, depois vai aumentando. Deixa Deus usar a sua boca. Deixa Deus usar a sua língua. Deixa Deus usar o seu espírito. Você não pode ter só um lugar para adorar. Você não pode ter só um encontro para adorar. Você não pode ter só uma situação para adorar. Você tem que adorar Deus em todo o tempo. Em todos os cultos, em todas as vigílias, em todos os encontros. Adora Deus agora, adora Deus agora. Adora Deus agora, nesse lugar, nessa hora. Essa é a sua oportunidade. Vamos, reacende o fogo, reacende o fogo, reacende de novo. Vamos, Deus quer te levantar, Deus quer te levantar. A palavra te aviva, a palavra te purifica, a palavra te perdoa, a palavra te limpa. Seja limpo, limpo dos seus pecados. Seja perdoado pela palavra. Aviva, 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 aviva. Aviva, Senhor. Aviva, queima de novo. Arde de novo, arde de novo. Arde de novo, Senhor. Arde de novo, Senhor. Arde de novo, Senhor. Arranca a dor, arranca a doença. Arranca, Senhor. Arranca agora a insônia. Desfaz toda inveja, desfaz todo pecado, desfaz, Senhor, toda magia negra.
macumbaria seja desfeita, seja desfeito urucubaca. Sai dessa vida, sai da vida dela, sai da vida dele, sai dessa casa, sai dessa família. Tem retirada tudo que não é de Deus. Jesus desce dos céus, desce dos céus e toca da cabeça aos pés, da cabeça aos pés. Aonde tem alguém sofrendo, aonde tem alguém no nosso meio sendo bombardeado pelo diabo, aonde tem alguém que Satanás está peitando, fala com raiva. Fala com raiva, fala com raiva do diabo, larga a minha vida. Manda o mal sair, manda largar filho, filha, marido, esposa, manda largar eles agora. Vamos, Satanás, sai dos negócios, saia dos negócios dela. Toda feitiçaria que atrasa, toda macumbaria que atrasa a vida dela, na palma da minha mão, bate em retirada. Sai daquela casa, sai daquele lugar, sai do corpo dela, sai das noites de sono dela, sai perturbação. Ela será avivada, ela será usada. Deus vai dirigir a vida dessa mulher. Acabou prisão, Jesus liberta ela das prisões, das cadeias emocionais, do medo, do pavor. Liberta ela da confusão, meu Deus. Passa da cabeça aos pés, vai, da cabeça até a sola do pé. Tira o que não é seu. Aviva minha irmã, queima ela de novo, reacende o teu fogo outra vez, traz virtude para essa mulher, traz poder de Deus na vida dela, arranca e desfaz toda obra do diabo, todo acordo contra a tua vontade, toda aliança errada. Toda aliança errada cai por terra. Meu Deus, muda a história dela a partir de hoje. Muda a vida dela a partir de agora. Que ela tenha fogo o dia inteiro, a noite toda, todos os dias. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva corações desse lugar. Aviva a fé de cada um, Senhor. Visita a família deles agora. Visita o pai, visita a mãe, visita os filhos, visita os netos, visita, Senhor, a sogra, a nora, o genro. Toca, Senhor, toca nos sobrinhos, toca, Deus, ora pela tua casa agora. Maior é Deus, Deus é maior. Vem avivar, Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias e glórias e glórias. O que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-me, aviva-me, vem fazer. Vem cumprir, Deus, o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, só essa. Vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer. O que a história nunca viu, vem cumprir. O descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer
Vou chegar viva no secandal. Vem cumprir o descrito em aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Levanta as tuas mãos, assim, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer a história nunca viu, vem cumprir o escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir em Joel. Está escrito o quê? Aviva-nos. Quem quer? Aviva-nos. Põe a mão na sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, cumpra a palavra que diz: vós já estáis limpos, vós já estáis libertos, vocês não têm mais nada, por causa da palavra que tenho falado. Que essa palavra possa ter arrancado, ter desfeito todas as artimanhas do diabo na sua vida. Que você creia de uma tal maneira que essa chama que você ligou agora, esse fogo que você aumentou, aleluia, olha o fogo aumentando, não apaga essa chama, chega na tua casa e continua a queimar. Antes de dormir, aumenta o fogo. Ao levantar amanhã cedo, aumenta a chama. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Quem fala em línguas edifica a própria vida. Aviva, Senhor, a tua igreja. Eu profetizo na tua vida que a partir de hoje você não será mais o mesmo. Tua vida espiritual não será mais a mesma. Levanta o braço, agradece, 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 aplaudindo, agradecendo e aplaudindo. Todo ser que respira, louve a Deus. Amém. Fala glória a Deus. Isso aqui tem que continuar. Você não pode chegar da porta da igreja para fora e viver a vida como se Deus não tivesse falado, como se Deus não tivesse tocado. Seja como criança. Já viu aquele louvor? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Quando a criança é criança, gente, a minha filha tem 9 anos, toda hora me fala que me ama. Eu estou editando o trem no computador, pai, te amo. Tá tudo bem? Eu estou assistindo um filme, pai, toda hora. Criança é assim. Criança quer estar perto. Criança quer elogiar. Criança quer abraçar. Para de crescer, só. Cresça só em graça, em conhecimento. Não cresça como filho, não.
Continua sendo o bebezinho do papai. Continua querendo o colo do pai. Continua querendo o abraço, o cheiro do pai. Eu sou feio, mas toda hora fala que eu sou lindo. Que visão é essa? Eu sou. Onde eu sou bonito, pai? Mas para ela eu sou. E para mim basta. Se eu for bonito para meus filhos, acabou. A hora que meu filho achar que eu sou feio, aí já desmorona tudo. É sinal de que ele cresceu. E não quer mais admirar a beleza do pai. Eu quero continuar sendo herói dos meus filhos. Eu criei eles para quando eu ficasse velho, continuassem me admirando e me respeitando. Eu não criei filho para me responder, para bater boca comigo. Essa é a visão de Deus com você. Deus não te fez, ou melhor, Deus não te refez para você ser ignorante com Ele, para você viver como se não existisse. Deu para compreender? Deus tem para a sua vida um grande relacionamento. E vou te avisar, seu pai é muito rico e não vai te deixar faltar nada. Seu pai tem bala na agulha e tem poder de te restaurar, rejuvenescer. Se você ficar bem com Deus, você fica mais bonito. Estou te avisando, hein? Quem é estética, se você ficar bem com Deus, Deus te rejuvenesce. As pessoas te admiram. Olha minha mãe, 72 anos de idade. Minha mãe está bem, e está ótima, e está maravilhosa. E Deus fez uma obra na vida dela, que todo mundo acha que a gente é mais velho que ela. Deus faz isso. Deus muda o seu semblante. Está escrito em Provérbios: uma boa palavra aformoseia o rosto. Deus tem muito mais. O diabo não quer nada de bom para você. Jesus quer mudar a sua vida. Amém? Vamos embora para casa. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Gisele, cadê você? Primeira vez aqui? O vaso já veio aqui. Aplaudir a irmã Gisele. Mulher de Deus. Conheço há muito tempo. A Gisele é mãe do Pedro, que eu contei aqui. Quero falar para o pai e para a mãe que Deus vai fazer uma obra na vida do Pedro. Vou avisar, hein? Vocês não vão morrer enquanto Deus não mostrar o Pedro no altar. Enquanto Deus não mostrar o Pedro fazendo a vontade de Deus. Quando vocês olharem para o Pedro, vocês lembram de mim. Mas na visão de que eu era pior que ele. Eu era pior que o Pedro. Minha mãe não desistiu. E olha a obra que Deus fez. Não desista dos seus filhos. Quem tem filho aí? Quem tem filho que precisa vir para Jesus, não desista deles. Viu, dona Emília? Baixa aí. Eu liguei para o seu filho essa semana. Ele te contou? Eu liguei para o seu filho. Falei, estou falando não como cunhado. Eram umas 9 horas da manhã. Falei, eu estou falando não como cunhado, mas como pastor. Já passou da hora de você abrir seu coração para Jesus. Falei um monte de coisa que Deus mandou para ele. Falei, você aceita, Roberto, o que eu estou te falando? Ele falou, aceito e eu vou levar em consideração. Porque o profeta na sua casa não tem honra, né? Mas ele me conheceu, já era pastor. Então quando eu falei, estou falando como pastor e não como cunhado, aí ele ficou me ouvindo. E eu dei um recado para o Roberto. Assim como Pedro, o Roberto, o Dodô e todos os seus parentes que não conhecem Jesus, vai aceitar a mudança de vida. Porque alguma coisa vai acontecer na tua vida que vai impactar a vida deles. Amém? Quem já ofertou e dizimou aqui? Quem quer dizimar e ofertar? Fica à vontade.
Aqui está o gasofilácio. Parece que uns bancos aí tem QR Code. Seu dinheiro vai direto para a conta da igreja. Amém? A igreja precisa muito de você. Mas fica à vontade. Eu tenho orado a Deus, tenho pedido muito a Deus. Até isso aí cansa demais também, né? Ficar falando de dinheiro. Mas sem oferta, sem condições, a gente não sai do lugar. E nosso contrato aqui vence em setembro. Para a gente conseguir mudar de salão. Porque a gente não quer ficar mais aqui. Né? Tem esse pilar aqui que atrapalha. Não tem escolinha para as crianças. Mas para a gente chegar em setembro com um caixa financeiro, para a gente conseguir alugar um lugar melhor. Porque fora esse aluguel aqui que é 2 e pouco, não tem mais lugar nenhum que é 2 e pouco. É tudo 4 para cima. Então, para a gente pegar um lugar assim, com salas, etc., é de 4 mil para mais. E até lá a gente tem que ter pelo menos o calção. Porque a coragem nós vamos ter que pedir Jeová para enfrentar um salão mais caro. Porque a luta financeira, ela é muito grande. A gente tem muita gente que não dizima e não oferta. E a igreja sofre por causa disso. Temos um povo fiel, fixo, todo mês eles vão lá, manda, nem põe aqui mais, não tem negócio de pegar envelope mais não, o povo já põe, já sabe o que tem que fazer, já vai e faz. Então temos um povo fixo que faz isso todo mês, é o que garante a vitória aqui. Mas tem muita gente que precisa rever esses conceitos de liberalidade, precisa rever seus conceitos. É o que eu falei, não dá para servir 2 senhores. Ou você ama a Deus de verdade e cumpre a palavra, ou então você não vai conseguir servir 2 senhores. Amém? Abençoa a obra de Deus. Amanhã não. Depois de amanhã, Santa Ceia. Eu intitulei como a Santa Ceia de volta para casa. Eu tenho orado para que Deus traga os filhos de volta. Os filhos dele, os filhos desse ministério. Pessoas que Deus quer fazer, que Deus quer usar, que Deus quer restaurar, que Deus quer fortalecer. Eu tenho pedido a Deus para trazer de volta. Mas eu também pedi a Deus, e já aconteceu, que Ele tirasse os filhos estranhos. E essa semana muita gente que não tinha nada a ver com o ministério saiu. Não tinha nada a ver com o ministério. E a gente orou a Deus. Não mandei um sair. Eu orei a Deus e eles saíram essa semana. Porque não tinha nada a ver. Agora, quem tem a ver com a obra que Deus quer fazer nesse ministério, papai vai trazer de volta e vai enfiar um anel daquele bem dourado nas mãos dele. Nos dedos. Né? Amém, gente? Dupla honra. A Bíblia diz, onde abundou o pecado, tereis honra dupla, dupla honra. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Mas aí é com o Espírito de Deus. Nós não temos poder de persuasão. Pastor nenhum tem poder de convencimento. Mas as orações que a gente faz tem. Amém? Vocês estão bem? Quem está bem, fala amém. Olha lá, os irmãos de Betinho, veio lá de Betinho. Sexta-feira, brava no trânsito. O vaso ali, o cabeludo ali, estava quase dormindo. Mas ele aguentou firme. Amém, gente? É ou não é, Marcos? Fica de pé todo mundo. Eu vou aprender esse louvor. Esse louvor é bonito, né? Vem fazer. Agora a pastora cantando dá um contralto bacana, hein? Vem fazer. Ninguém sabe, nós temos que aprender, todo mundo. Todo mundo vai aprender, amém? Diante do Espírito Santo, domingo vai ter uma busca muito linda aqui. Vai ter um mover espiritual aqui. A banda nós já vamos chegar cedo para ensaiar, porque eu não quero essa coisa mecânica. Sai uma música, entra outra, não. Eu vou passar para eles a visão deles ministrar ali, eu ministrar aqui, e o fogo vai arder continuamente no altar do seu coração. Amém, irmão? Quem crê na profecia, na revelação,
Quem crê na cura que a palavra trouxe, ó, você já foi limpo, está 0 bala, está zerado, pode viver a sua vida. Você está zerado diante de Deus. Seus pecados foram perdoados, suas estruturas foram restauradas, tudo por causa da palavra de Deus. Aí eu pergunto a você, vai ficar em casa domingo para quê? Por que você vai ficar na sua casa domingo? Vai buscar Deus, enquanto você consegue encontrar. Amém? Já vamos orar para Deus te levar em paz. Feche seus olhos. Estenda a mão lá para fora, gente. Você vai precisar mudar lá fora. É lá fora que você vai mostrar que melhorou. Estenda a mão para a rua e fala: querido Deus, estou saindo do templo, mas não sairei do teu tabernáculo. Não sairei da tua presença. Tua presença me refaz. A tua presença me auxilia. A tua presença me abençoa todo dia. Quem eu seria se não fosse a tua presença? Onde eu estaria se a sua presença não estivesse comigo? Fala bem alto: graças te dou pela presença do teu Espírito. O Senhor me ajuda, o Senhor me capacita, e eu sigo em frente. Fala: queima, Jesus, ao sair daqui, o teu fogo em mim. Fala: nesse final de semana, continua acendendo, fervendo a minha alma, fervendo o meu espírito, levando os meus pensamentos a ligarem aos seus. Fala: eu não serei mais eu, mas o Senhor será por mim a partir de agora. Fala que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, doce comunhão com o Espírito Santo me acompanhe por onde quer que eu for, em nome de Jesus. Amém. Deus te prospera, Deus te abençoa, Deus te guarde. Até domingo, querendo Deus.